Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é professora Suelen. Hoje nós iremos estudar sobre ciências, tá bem? Para turmas de terceiro ano, terceira aula, tá? Então, hoje o assunto é sobre animais aquáticos. Pois bem, o habitat de um animal é o lugar onde ele vive. Cada lugar tem condições ideais para a sobrevivência das diferentes espécies de animais. No nosso planeta, existem diferentes tipos de habitats. Eles se destacam em duas grandes áreas, a terrestre e a aquática. Então, crianças, cada ambiente, não é? No caso o aquático e o terrestre, tem as necessidades, não é? Necessárias para cada animal, tá bom? Então, depende do ambiente, ou seja, lá eles se reproduzem, se alimentam, sobrevivem mesmo, entendeu? Então, hoje a aula é sobre animais aquáticos. Então, vem de águas, não é? O nome já diz. Aquáticos de águas, tá bem? Animais aquáticos. Mais de 70% da Terra está coberta por água. Então, ecossistemas aquáticos compreendem os ambientes de água doce, como lagos, mangues e rios, além dos ambientes marinhos, como os mares e oceanos, tá bem? Então, há dois tipos de águas doces, não é? E águas salgadas, tá bem? E é só por uma informação, não é? Os demais porcentagem, 30% da nossa terra é de terra mesmo e 70% é coberta por águas. Uma porcentagem muito grande, não é, pessoal? Eu também acredito nisso. São animais aquáticos. São animais que vivem na água, como os oceanos, mares, rios, lagos e outros. Podemos citar, por exemplo, né, os peixes, tá certo? Os crustáceos, selenterados e esponjas. Fazem parte desse grupo os mamíferos também aquáticos, não é? Ou marinhos, tal como os da ordem cetácea, que não podem sobreviver em terra. Então, pessoal, o peixe, não é? É um dos exemplos, né, que citamos. O peixe, ele na verdade, né, os peixes são animais que respiram debaixo d'água, usando brânquias, tá certo? Então, podemos dizer que as brânquias, são órgãos respiratórios, tá certo? Temos também os peixes, os crustáceos, não é? Que ajuda. Então, o que são brânquias, não é? Elas é um órgão, não é? Que elas auxiliam na transformação, no caso, nas trocas gasosas, na respiração, tá certo? Então, pode também ajudar até na identificação de cada espécie de peixes. As brânquias também, a gente pode identificar por elas, não é? As brânquias, elas são capazes de absorver o oxigênio da água, tá bom? E de expelir o gás carbono, tá certo? Então, elas têm aspecto como se fosse uma árvore muito ramificada, tá? Então, é por meio da pele que eles respiram, não é? Que são as brânquias, o órgão respiratório responsável pela respiração dos peixinhos, não é? Crustáceos também podemos citar e etc, tá certo? Então, vamos lá, respiração branquial. Então, vou explicar um pouco como é, não é?
vocês observem bem, tem a figura de um peixinho aí, não é? A água rica em oxigênio, ela entra pela a boca do peixe, tá certo? E depois ela vai se transformando, não é? Passando pelas as brânquias, também tem a saída da água. Então ela sai pobre em oxigênio, não é? Porque ele já absorveu o oxigênio, o peixinho, não é? Embaixo da água. Então, graças aos movimentos sincronizados da boca e do opérculo, então, placa óssea que recobre a cavidade branquial. Estabelece um fluxo de água que penetra pela boca, não é? Observem bem a figura em destaque. Passa pelas brânquias, não é? E sai pela abertura lateral do opérculo. Então, dessa forma, a água em contato com as brânquias é permanentemente renovada. Não é interessante, pessoal, o processo da respiração branquial? Eu acredito que sim. Eu espero que vocês estejam compreendendo bem a aula de hoje. Tá certo? Então, temos também exemplos de animais aquáticos, os crustáceos, também mais conhecido, não é? Que podemos observá-los aqui. Ou seja, o siri, temos aqui a lagosta, como exemplo também de um crustáceo, certo? E várias espécies de camarões, como vocês podem observar na tela de vocês, tá certo? Então, os crustáceos são animais invertebrados, tá certo? São todos cobertos por uma crosta, né, que cobrem o corpo deles, não é? Então, temos aqui vários exemplos, tá certo? Temos aqui também outros exemplos como os selenterados. Então, o que quer dizer selenterados? São um grupo de animais invertebrados. Podemos citar as anêmonas do mar e as águas vivas, não é? Então, esses animaizinhos, pessoal, eles vivem na realidade no fundo do mar, não é? No oceano também. Então, encontra-se várias espécies desses animais também, tá certo? Temos também as esponjas do mar. Então, o exemplo aqui de cada uma delas. Então, as esponjas, elas se alimentam de micro-organismos na água, não é? E elas são, como diz assim, esponjas, porque tem vários poros, tá certo? E elas absorvem a água também, pelos poros, não é? Então, podemos citar as esponjas do mar também, como os animais aquáticos, tá certo? Temos também mamíferos. Os mamíferos, as espécies, não é? São das espécies, na realidade, são aquáticos, não é? Ou marinhos, os mamíferos. Temos aqui exemplo de golfinhos, tá certo? A baleia, podemos citar também as baleias. Então, são exemplos de animais aquáticos, não é? Então, pessoal, agora nós vamos apresentar várias curiosidades para vocês. Então, qual é a primeira curiosidade que eu trouxe? Então, vamos lá. Vocês sabiam do seguinte, vocês sabiam como os animais dormem? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, eles ficam parados, na realidade, os peixes, né? Ficam parados. Simplesmente se tornam inativos pelo período de descanso. Então, observem bem o aquário, né? Eu trouxe até um exemplo aqui, né, na realidade, o aquário, para vocês poderem observar, tá? O aquário, o peixinho no aquário, quando ele está dormindo, ele fica parado, totalmente parado. Tá certo? Aqui eles não estão dormindo, não é? Estão bem ativos, não é? Temos aqui a beta, o peixinho beta. Quem já ouviu falar da beta? Esse peixe, ele é combatente, tá? Ele é peixe de briga.
Então, esse peixe beta, ele veio lá do Sudeste Asiático. É mesmo, pessoal. Podemos observá-lo aqui. Tá vendo? Muito interessante, né? Então, por que eles ficam parados? Quando eles dormem, né, eles ficam parados sem movimento. Agora, os olhinhos, vocês já perceberam os olhinhos dele? Não fecham, porque não tem pálpebras. Os animais, o peixe não tem pálpebras. Então, eles ficam com os olhinhos bem abertos. Agora, ficam parados quando eles estão parados, porque eles estão dormindo. Tá bem? Então, tá certo. Pois bem, vamos dar continuidade à nossa aula. Temos outra curiosidade. Cavalos marinhos, pessoal. São bem pequenos e o interessante é que os machos carregam os filhotes antes deles nascerem. Muito interessante, não é, pessoal? Então, por que vocês acham que os machos carregam os filhotes na barriga deles? É o inverso, não é, do ser humano, porque a mulher é que carrega o bebê no ventre, não é isso? E o contrário dos animais, cavalos marinhos. Por que será? Então, os cavalos marinhos, a fêmea depositam os ovos na bolsa, não é? Incubadora do macho, entendeu? Então, tem uma transferência da fêmea para o macho, depositando os ovos, não é? E aí, nessa bolsa incubadora, ficam os ovos. Então, por isso que eles ficam como se fossem grávidos, não é? De uma forma mais clara para vocês. Então, é o inverso do ser humano. Muito interessante, não é, pessoal? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, se aprofundem no assunto, tá bom? E vamos à pesquisa. Muito bom nós pesquisarmos e aprender mais sobre os animais. Então, qual é o peixe, no caso, o maior peixe do mundo? É o tubarão-baleia, sim. Ele é o peixe maior do mundo. Ele pode chegar até, no caso, 20 metros, né? Então, conseguimos identificá-lo como? Por suas manchinhas brancas, tá certo? Repetindo, eles podem chegar mais de 20 metros, não é? O tamanho, na verdade, né? E podem pesar mais de 12 toneladas. É um peixe muito grande. Ele não é um mamífero, não faz parte dos mamíferos. Eles sim, são peixe mesmo, tá certo, pessoal? Então pode ver que a cabeça deles são chatas, não é? A cabeça chatas e largas, né? E é muito grande. Então é o maior peixe do mundo. Outra curiosidade para vocês. Tá certo? Muito interessante, não é, pessoal? Então, vamos mergulhar, estamos mergulhando, na verdade, não é? Nos mares dos conhecimentos, tá bom? Então, hoje eu vou lançar um desafio para vocês, turma. O desafio de hoje é o quê? Pesquisar alguns animais marinhos que estão ameaçados de extinção. Então, pessoal, o que é extinção? Eu vou dizer a vocês, na realidade, extinguir, né? Os animais do seu habitat, né? Como assim? Eles vão morrendo, tá? Vão desaparecendo, na verdade, tá certo? E como é que podemos evitar a extinção? Vocês já pararam para pensar como podemos evitar a extinção desses animaizinhos, não é? Não devemos poluir, tá certo? É muito importante nós cuidarmos do nosso ambiente, tá? Do nosso habitat, tá? Do ecossistema, porque vivemos nele e precisamos dele, não é? Para que esses animais não venham a morrer, não é? Eles precisam viver porque faz parte do nosso ecossistema. Eles são importantes, os animais, tá? Cada um tem a sua importância, tá certo? Então,
Podemos evitar também contaminar os rios, tá certo? Existe a ação do homem, não é? Para isso. Então, o homem faz, né, a ação de poluição e termina poluindo os rios e os animaizinhos vão morrendo. Então, eu lanço para vocês que vocês pesquisem sobre alguns animais, tá certo? Que estão hoje ameaçados em extinção, tá certo? Então, pessoal, ficamos por aqui, não é? Até a próxima aula, crianças. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.